Hoje celebramos a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Inspirados pela sua determinação e retidão, unidos por Cristo, busquemos seguir os mandamentos e nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Celebremos com fé na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Há algum tempo atrás, apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear
templo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, Santo Atanásio, nascido na Alexandria em 295, foi grande defensor da divindade de Cristo e sofreu fortes calúnias advindas do arianismo, que pregava a não divindade de Jesus. Escreveu uma biografia de Santo Antão, de quem foi amigo. Com paciência e determinação, a exemplo dos apóstolos, suportou exílios e perseguições. A primeira leitura de hoje nos fala sobre como os apóstolos foram libertados depois de serem açoitados. Eles se sentiram felizes por terem sofrido por causa do nome de Jesus. Continuaram a anunciar o Evangelho de Jesus sem cessar. Com o salmista, cantamos que o Senhor é nossa luz e salvação.
e pedimos a graça de habitar em seu santuário. Irmãos, esperemos no Senhor. Esperemos no Senhor e tenhamos coragem. O Evangelho de hoje traz a narração da multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão que seguia Jesus. Claramente, 5 pães e 2 peixes não são suficientes para alimentar uma multidão. No entanto, sob a ação de Deus, essa quantidade se torna mais do que suficiente para alimentar a todos. Podemos considerar que esses pães e esses peixes sejam os dons que nós cristãos temos a oferecer. Na nossa pequenez, achamos que temos muito pouco a oferecer para contribuir para a graça de Deus. No entanto, se estamos entregues e abertos à ação do Espírito de Deus, assim como aqueles 5 pães e 2 peixes saciaram uma multidão, o nosso pouco fará grandes obras pela graça de Deus. Irmãos, apresentemos ao Senhor os nossos 5 pães e 2 peixes. Entreguemos a Ele o que somos e tudo o que temos, e peçamos que Ele multiplique os nossos dons a serviço do seu povo. Semeemos luz e paz por onde passarmos. Propaguemos a graça de Deus em meio ao caos e amor em meio à discórdia. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração. Deus Pai, amoroso e glorioso, nós vos louvamos por vosso imenso amor que se manifesta em Jesus, vosso Filho, ressuscitado e vivo, enviado para nos salvar. Nós vos louvamos por vossa generosidade, por nunca nos abandonardes e por sustentardes a nossa fé com a vossa palavra e o vosso amor. Dai-nos a coragem dos apóstolos e a firmeza de Santo Atanásio, para permanecermos fiéis a vós, mesmo diante das dificuldades. Que saibamos partilhar o que temos e confiar que por vossa graça tudo se multiplica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Santo Atanásio, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.